nós voltamos a falar sobre o projeto de lei que equipara o aborto ao homicídio. E para repercutir esse texto, nós conversamos agora com a Maíra Réquia, presidente do Observatório Eleitoral da OAB, daqui de São Paulo, e especialista em gênero. Maíra, muito obrigado pela presença aqui no Arena, antes de tudo, viu? Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham essa noite. Deixe-me fazer uma pergunta. Está correta a pronúncia Maíra Réquia? É isso mesmo? Tá certinho. Tá certinho. Tá certinho, obrigada. Muito bem. Maíra, qual a sua leitura sobre a proposta que está em tramitação até então, que ainda vai ser analisado o mérito, né? Foi aprovado o requerimento de urgência, mas qual a sua leitura sobre essa proposta no Congresso? Na realidade, eu entendo que esse projeto de lei é um absoluto e cruel retrocesso que ataca diretamente direitos civilizatórios básicos conquistados pelas mulheres. Esse projeto de lei, ele, além de atentar contra a dignidade da pessoa humana, promover discriminação entre os gêneros, um processo extremamente misógino, porque retira proteção àquela mulher que sofreu um tipo de violência sexual, cuja proteção já vem aí desde 1940, a gente está falando de um retrocesso de pelo menos 84 anos, né? Condições de poder fazer o aborto legal. Então, promover uma ação legislativa que visa mitigar direitos civilizatórios, direitos fundamentais, direitos humanos no recorte das mulheres no que diz respeito a essa violência sexual, eu reputo, inclusive, como uma violência legislativa. O processo legislativo ele não pode ser utilizado para relativizar ainda mais direitos das mulheres que são tão difíceis de serem exercidos, né? A gente tem que ter uma luta muito grande para garantir aí a igualdade de condições entre homens e mulheres, o respeito, o direito à vida, dentre tantos outros, e o processo legislativo, salvo melhor juízo, não pode ser utilizado como uma ferramenta para restringir ainda mais esses direitos que foram arduamente conquistados aí ao longo da história. Maíra, eu vou chamar agora para a conversa também a nossa Juliana Lopes, que está aqui na bancada e vai fazer também a próxima pergunta. Juliana? Oi, Maíra, obrigada pela participação. Eu queria trazer aqui alguns argumentos para te ouvir que estão sendo defendidos por quem, de fato, colocou esse projeto ali na mesa, né? A bancada mais ligada aos evangélicos, à direita. Eles afirmam que é um projeto que não trata ali de mudança, porque só trata de uma pena maior para depois da 22ª semana de gestação. E teve até integrante dessa bancada que hoje defendeu que as meninas sigam com uma gestação e depois façam, de alguma forma, coloquem as crianças à disposição ali para adoção. Queria te ouvir sobre esse ponto da defesa ali das meninas, né? Que é um projeto que também trata sobre gravidez, essa é a pergunta, trata sobre gravidez infantil? Sim, toda vítima de estupro, na realidade, o que ele está tentando fazer, eu ouvi algumas manifestações nesse sentido também, o que está tentando justificar o injustificável, porque criança não é mãe, é o que a gente sempre repete, e infelizmente a gente tem que ainda repetir o óbvio, e estuprador não é pai. Então, hoje a gente tem hipótese, a gente está falando aqui não da descriminalização do aborto como um todo, o que a gente está tratando aqui é de uma redução significativa nas hipóteses de aborto legal, que é vítima de estupro, quando tem risco à saúde da mulher, ou nos casos de feto anencéfalo. Então, nesses casos, a gente tem dentro do Código Penal, e com relação à terceira hipótese, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que o aborto ele é permitido, né, dentro dessas três razões. Quando você coloca um parágrafo no artigo 128, que vai tratar ali da questão do estupro, e fala que a partir da 22ª semana, isso vai ser equiparado ao crime de homicídio, você está, de novo, revitimizando a vítima, praticando mais uma violência agora com a chancela estatal, porque há muitas mulheres que acabam decidindo, né, por fazerem o aborto após a 22ª semana. Tem meninas que sequer têm acesso
Juliana, ao serviço básico de saúde antes da 22ª semana. São vários marcadores, inclusive sociais, que a gente pode trazer aqui, a dificuldade na denúncia, a violência emocional que vem junto com a violência sexual e o quanto que isso tem que ser elaborado até que ela possa decidir se vai promover o aborto legal ou não, mas o fato é que isso é um direito. É um direito daquela mulher que sofreu uma violência sexual e que tem que ser amparada pelo Estado. Você incluir essa questão da 22ª semana e tem uma questão na legislação, é cruel, né? Então você acaba criminalizando a vítima vai sentar ali no banco dos réus, você acaba protegendo o estuprador, porque invariavelmente o acesso dessa pessoa à rede pública de saúde, ao sistema de saúde como um todo, vai diminuir, já que vai ter um receio aí de eventualmente sentar no banco dos réus. Mas tem um ponto fundamental nesse projeto de lei que eu gostaria de chamar a atenção, é que eles falam muito da viabilidade fetal. Então, se no parágrafo seguinte o legislador coloca que o caso vai ter que ser analisado juiz a juiz, caso a caso, a gente pode ter, infelizmente, um entendimento que, se antes da 22ª semana tiver viabilidade fetal, esse fato também será considerado crime, também será considerado crime de homicídio, e quando a gente vai falar da razoabilidade ou da proporcionalidade, isso também não se sustenta, porque o estupro em si, ele tem uma pena de 6 a 10 anos. Se, eventualmente, a mulher optar em fazer o aborto após a 22ª semana, nos casos que a lei já prevê e já garante que são esses casos de aborto legal, o que a gente vai ter é uma pena de 6 a 20 anos para uma pessoa que foi vítima de um crime extremamente cruel. Então, com todo respeito ao deputado que fez a defesa desse projeto cruel, misógino e dentre outras nomenclaturas, não se sustenta. Não se sustenta porque não se protege a vítima, não se sustenta porque ataca as garantias fundamentais das mulheres, ataca direitos humanos, não se sustenta porque o Estado é laico, a gente não pode misturar religião com política, então, e com direitos, né? Então, a gente precisa ter garantias mínimas para que essas crianças e que essas mulheres tenham um aparato estatal para, nos casos de estupro, continuarem com acesso ao aborto legal sem que elas sejam investigadas e sem que elas sejam penalizadas por um crime que elas não deram causa. Maíra, eu vou chamar agora o Vitor Irajá, que vai fazer a pergunta. Em seguida também temos o Felipe Pena. Vitor, por favor. Doutora Maíra, boa noite. Maíra, a gente percebe, né, que há um movimento mundial de rediscussão do aborto, só que ele vai para o outro lado, né? Cito o exemplo, por exemplo, da França, que constitucionalizou o direito ao aborto, que existe no país desde os anos 70, e cito também a Argentina, que recentemente legalizou, né? No último governo, legalizou o aborto. Eu queria ouvir uma análise sua exatamente sobre esse movimento mundial das democracias consolidadas e a posição do Brasil nessa discussão, né, comparativamente. Excelente pergunta, Vitor. Eu acho que, na realidade, essa vanguarda de legalização do aborto, considerando a mulher como centro do debate, o corpo da mulher, a saúde da mulher, é um marco civilizatório importante, né? Da gente garantir a liberdade na escolha da mulher, se ela quer abortar ou não, e aí ter todas as condições para que isso aconteça, já que a gente sabe que quem acaba sofrendo aí, seja com eventuais sequelas ou com morte, são as pessoas com menor potencial econômico, as mulheres com menor potencial econômico, porque as mulheres que têm condições e que têm privilégios acabam abortando. O aborto, para essas pessoas, ele já é legalizado no Brasil, né? Porque elas têm acesso a clínicas especializadas, não são processadas, enfim. A grande questão que eu acho que a gente tem que fazer um pano de fundo é que esse discurso conservador, ele vem com uma retórica que tenta unir as massas. A gente viu isso há pouco tempo, na época da Lava Jato, que era um grande discurso contra a corrupção. Agora é um grande discurso a favor da vida. Só que mesmo com esse pano de fundo, com essa retórica que tenta unir as pessoas dos mais amplos aspectos, se a gente não fizer um recorte com relação a esse tema que é muito tabu ainda no Brasil, a questão do aborto, quem que vai falar que é contra a vida?
Né? Quem que vai falar que não é a favor da vida? Claro que a gente tem esses recortes, né, que são importantes que nós discutamos, mas eles fazem uma análise e eles fazem uma fala e uma retórica muito rasa para tentar justificar projetos como esse. Então, acho que o Brasil precisa avançar na discussão, né, do aborto ser permitido de maneira ampla. O nosso problema é que a gente está retrocedendo. O nosso problema é que nos casos que já tem previsão legal do aborto legal, que tem risco para a saúde da mulher, risco de morte, nos casos que a violência sexual, né, nos casos de estupro e nos casos de feto anencéfalo, a gente tem essa possibilidade já prevista no nosso Código Penal. E no último caso, como eu disse, através da decisão do Supremo Tribunal Federal. Só que a gente não consegue sequer avançar porque a gente está tendo que lutar contra retrocessos. E volto a repetir, retrocessos de marcos civilizatórios no que diz respeito a garantias mínimas dos direitos das mulheres. Agora, doutora Maíra, qual o ponto, ou quais os pontos do projeto, dessa proposta, que até então pode ser alterada ainda, a senhora destaca, que poderiam os parlamentares retirar do texto, além dos pontos que a senhora já citou aqui agora? Eu acho que o ponto fundamental é essa questão da criminalização a partir da 22ª semana e também a questão da viabilidade fetal. A gente não pode ter essas condições ou essas variáveis para que cada juiz analise caso a caso. Me preocupa também muito essa situação de que o judiciário ele vai ter que interferir caso a caso, porque, infelizmente, com todo o respeito, né, a gente ainda tem um judiciário bastante machista e sexista, e não por acaso eu digo isso porque a gente tem uma cartilha do Conselho Nacional de Justiça, que é a cartilha do CNJ para julgamentos, para aplicação, né, para julgamentos, um protocolo para julgamentos com perspectiva de gênero, porque, via de regra, vocês, inclusive da imprensa, noticiam muito bem casos de juízes que acabam revitimizando a vítima, que fazem perguntas inapropriadas. Não por acaso a gente teve que ter uma lei que combate a violência institucional para que não haja revitimização. Então, há casos que você tem que se socorrer do judiciário atualmente e que só nas instâncias superiores, nas cortes superiores, que a gente consegue uma tutela para que aquela mulher possa promover o aborto legal. Né? Então, me preocupa também essa disparidade, eventualmente, de entendimentos quando você coloca na mão do judiciário como que ele vai valorar cada um desses casos. Acho que esse é um ponto, que é o ponto da viabilidade fetal e o ponto de se determinar um lapso temporal de 22 semanas. O nosso código ele não prevê lapso temporal. E a gente precisa privilegiar, inclusive, a saúde mental dessa mulher, que ela tenha tempo para decidir. Que ela possa decidir até, se ela quiser, manter a gestação, mas que se ela decidir interromper a gestação, que ela não seja, processada e punida. Então, esse é um ponto fundamental. O que eu queria muito chamar a atenção também, Leandro, é que a gente tem um anteprojeto do Código Civil tramitando que fala da dignidade da pessoa humana no que diz respeito ao feto. E isso pode, junto com esse PL 1904, acabar com qualquer possibilidade de aborto legal. Ok. Eu vou chamar para a nossa conversa agora, doutora, também a ex-senadora e jornalista Ana Amélia, que tem uma pergunta também a fazer. Ana Amélia, por favor. Boa noite, doutora Maíra, e obrigada por estar conosco com uma aula muito didática sobre o direito e sobre este capítulo muito importante relativo ao direito do aborto previsto na Constituição, como a senhora bem lembrou, de 1940. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que essa não é uma questão de governo. A ministra das Mulheres, a maioria dos eleitores, do eleitorado brasileiro, a maioria da população brasileira é mulher. E essa decisão foi a toque de caixa ontem no Congresso, e a senhora mesmo fez uma referência sobre a rapidez com que isso foi tocado na Câmara dos Deputados, e que é uma decisão que os homens estão tomando pelas mulheres. Não há digamos, um equívoco em tudo isso, governo lavando as mãos numa matéria dessa natureza, que diz respeito à saúde pública, não só a questão legal, mas a saúde pública também, porque muitas mulheres morrem ao fazer o aborto clandestino, que a legislação permite, e o Conselho Federal de Medicina dá uma orientação também equivocada a respeito dessa matéria. Olha, eu acho que a senhora tocou num ponto fundamental.
Mas eu gostaria que a gente fizesse essa análise um pouco além. O Congresso brasileiro, a gente está no nosso melhor cenário de representatividade feminina e olha que curioso, a maior parte do eleitorado é composto por mulheres. Nós compomos 52% do eleitorado, né, das pessoas aptas a votar. E nós estamos no nosso melhor cenário de representatividade no nosso Congresso Nacional, com 18% de mulheres eleitas. As pautas que dizem respeito à saúde da mulher, à inserção da mulher nos espaços de poder, isso é praticamente atropelado nesse Congresso, majoritariamente ainda masculino. Então, acho que um ponto que a gente também precisa se debruçar é de maior inserção de mulheres na política e mulheres comprometidas, independentemente da direita ou da esquerda, mas mulheres comprometidas com a defesa de direitos das mulheres. Porque o que a gente está acompanhando é um retrocesso tremendo. E acho que é uma pauta que tem que ser discutida com a sociedade. Aquela portaria ou aquele regulamento do Conselho Federal de Medicina, que foi levado ao Supremo Tribunal Federal, foi necessária a intervenção do Supremo Tribunal Federal para que o Conselho Federal de Medicina não legislasse sobre algo que não é de sua competência, que é de competência da União. Então, veja assim, a que ponto nós chegamos quando a gente está tratando dessa questão que, como a senhora bem disse, mata mulheres, acaba sequelando mulheres, né? E é um problema de saúde pública. Não sei como o governo vai reagir, né? Junto com a sua base parlamentar, inclusive, mas acredito que não é só um problema do governo, mas é um problema da sociedade. A gente precisa formar um muro intransponível contra esse retrocesso civilizatório. As meninas não podem, as jovens, né, quando a gente fala até de estupro de vulnerável, que é de 10 a 14 anos, elas têm que ser acolhidas, elas não podem ser revitimizadas. E as mulheres vítimas de estupro acima, né, de 18 anos, elas também precisam ser acolhidas. Então, acho que é um problema social. A gente precisa tratar disso dentro do Congresso Nacional, com as nossas parlamentares, com os homens também comprometidos com a pauta de direitos humanos. O Conselho Federal da OAB hoje, muito acertadamente, criou um grupo de trabalho para também acompanhar, já que a OAB tem como um dos pilares a defesa de direitos humanos. Então, acho que é uma discussão que toda a sociedade tem que acompanhar, fomentar, discutir e se colocar, de fato, como um muro intransponível com relação a isso. Mas, eu volto a repetir, penso que a gente precisa tratar também da maior inserção de mulheres dentro desses espaços, para que a discussão ela tenha esse olhar diferenciado para a questão de gênero também. Já é um conforto ter advogadas boas como a senhora. Obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Eu vou chamar também para a conversa o Felipe Pena, que também nos acompanha. Felipe, por favor. Boa noite, Maíra. Prazer ter você aqui. Eu mais cedo falava sobre esse retrocesso e acho que você usou uma expressão muito feliz, que é a de violência legislativa. Me parece que é exatamente o que está acontecendo nesse momento. E uma violência legislativa que leva em conta também o fato que você acabou de mencionar, de que apenas 18% desse Congresso é composto por mulheres. Mais do que isso, eu fico pensando que não é uma discussão no campo racional, mas é uma discussão no campo do imaginário eleitoral, e você é presidente do Observatório Eleitoral. E, diante disso, argumentos racionais que eu mencionei mais cedo, parece que não são levados em consideração. Por exemplo, 64% dos estupros de vulneráveis são feitos dentro de casa, acontecem dentro de casa. Portanto, a comunicação demora. A menina demora até a saber que está grávida, demora a comunicação policial. Então, 22 semanas já passaram-se ali e ela passa a ser criminalizada por esse projeto. Mas não é só isso. O que me deixa bastante estupefato, Maíra, é que se banalize uma questão dessa em pleno século XXI, em 2024, no Código Penal que é de 1940, como a gente já mencionou aqui. E eu estou tentando encontrar as razões para essa banalização. E, na minha opinião, e aí eu queria muito ouvir de você, há um endosso social, há um endosso eleitoral, uma banalização a frases que são misóginas. Frases como não te estupro porque você é feia, ou frases até homofóbicas como, olha, prefiro um filho morto do que um filho gay. Frases que foram banalizadas durante muito tempo, eu diria durante o governo passado, e que até nós da imprensa não discutimos o suficientemente o quão graves elas são e o quão grave e como elas não podem ser ditas.
Porque ao banalizar uma frase dessa, você também banaliza uma votação e uma violência legislativa, como está acontecendo agora nessa votação. Queria que você partisse desse raciocínio, se você concorda ou não com ele. Não, concordo completamente, endosso. E dentre essas métricas que você trouxe, a gente tem sempre uma frase que, infelizmente, tem que ser dita e repetida, que o lugar mais perigoso para mulheres e meninas é dentro de casa. A maior parte da violência doméstica, a maior parte da violência sexual é feita dentro de casa, pelos componentes daquela residência ou por pessoas próximas àquela família. Eu estava vendo hoje, inclusive, um dado do Instituto Liberta, que fala que, por hora, 4 meninas menores de 13 anos são estupradas no Brasil. São índices acachapantes. Assim, se você pensar que em uma hora aqui, das 7 às 8, enquanto eu estou conversando um pouquinho com vocês, depois vocês vão seguir o programa, 4 meninas menores de 13 anos são estupradas nesse intervalo de tempo, e é isso mesmo. Qual a dificuldade que se tem para denunciar? Muitas vezes a própria família tenta ali manter aquela violência naquele núcleo familiar, ou então quando vai denunciar, enfrenta uma série de violências dentro do hospital, porque a gente já vê casos de médico que, em virtude da sua convicção, fala que não vai fazer o aborto, a pessoa tem que se socorrer das ferramentas judiciais, etc. Mas acho que um paralelo super importante que você fez com relação a esse retrocesso é a deteriorização da política. Porque é exatamente isso. A gente vê essas frases, não te estupro porque você é feia, ou então tantas violências que a gente tem presenciado dentro do Congresso Nacional, que dá aso a esse tipo de iniciativa parlamentar absurda. E aí, quando você tem uma disputa de poder, ou quando você tem um embate ou algo que, enfim, a gente está às vésperas aí da eleição das mesas diretoras, quando você tem toda uma manobra dentro do próprio Congresso Nacional, não tenham dúvida, os direitos das mulheres são os primeiros colocados a prêmio. Os nossos direitos são utilizados como ferramenta e massa de manobra para, eventualmente, alguns acordos políticos, parlamentares, conforme assim, o gosto do freguês, digamos assim. Então, acho que são 2 pontos: a deteriorização da política, o quanto que os nossos direitos eles são relativizados, o quanto eles são feitos como mercadoria, de fato, para interesses escusos ou para retóricas rasas, e com isso quem acaba pagando o pato lá no final da ponta são as mulheres, são as meninas, que são vítimas de violência e não podem ser revitimizadas. A gente não pode conceber que esse projeto ele continue e eventualmente seja aprovado, para que a violência agora ela venha com a chancela estatal. Nós conversamos com a Maíra Recchia, presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo e também especialista em gênero, a quem eu agradeço pela disponibilidade. Muito obrigado pela presença no Arena, viu? Obrigada, Leandro. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, boa noite.